Tudo começou quando Augusto, em seu quarto, resolveu conhecer um pouco sobre as estrelas que enfeitavam o céu no início da madrugada. Ele sempre se encantava com as lendas indígenas a respeito da origem dos corpos celestes, como aquela que contava sobre os meninos bororóis, transformados em estrelas, após desobedecerem aos seus pais e subirem em um cipó preso no bico de um beija-flor. Naquele dia, no entanto, deixou as suas aspirações de menina escondidas nos livros infantis, debaixo de sua cama, e saiu da janela do quarto, rumo ao telhado da sua casa com o seu telescópio de lentes pequenas. A fim de visualizar melhor os pontinhos luminosos e mais do que os outros falavam a respeito deles, ajustou a lente de aumento. Encontrava-se pronto para registrar talvez uma bola de fogo brilhante que resolvesse aparecer abruptamente e emprestasse a sua luz incandescente para a criação de novos pontinhos amarelos. Manteve um olho fechado e com o outro aberto girou o anel de foco, até que a imagem no céu ficasse mais ou menos nítida. O zoom atingiu uma ampliação maior, mas não conseguiu diminuir o campo de visão. Este permanecia aberto, tão aberto que ele realmente visualizou uma pequena chispa se aproximando. A chispa foi aumentando a sua intensidade à medida que se acercava da atmosfera, permitindo a Augusto enxergar melhor a sua longa cauda brilhante e a cabeça. A cabeça, alumiando mais intensamente a madrugada, não apresentava nada em seu interior e era bem mais reluzente do que a cauda. A imponência e velocidade da manifestação em comum assustaram tanto o garoto que ele segurou firmemente seu telescópio. Parecia que estava assistindo a uma cena catastrófica, semelhante a outras que já havia visto repetidas vezes na televisão do seu quarto. Cenas que poderiam pôr a perder a fantasia em torno da incessante busca por respostas que iam além da luz das estrelas. Todavia, produzindo alívio em Augusto para continuar as suas pesquisas, o fenômeno incomum parou e pairou na frente de alguma nuvem azul pálida. Sem temer o que poderia acontecer, Augusto aumentou ainda mais a nitidez da sua lente para encarar a extensa bola brilhante. Foi então que os escaninhos da sua imaginação começaram a se confundir sobremaneira com a realidade multidimensional do seu instrumento compacto. Ele identificou que dentro dela havia montanhas e, vislumbrando mais de perto a imagem, certificou-se não apenas das montanhas escarpadas com grama fina e aparada, mas também das pedras rochosas que ilustravam a paisagem verde ao redor. A deslumbrante natureza era cortada por um rio que seguia até as outras montanhas ao final do seu percurso. Estas, cobertas por gelo, ao contrário das primeiras, eram cinzas, alterando sobremaneira a atmosfera. Felizmente, Augusto percebeu que as montanhas verdes predominavam, pois o céu azul claro, com poucas nuvens, demonstravam essa preferência. Enquanto a imagem ganhava forma, ele visualizou uma garota, sentada, observando do alto a deslumbrante natureza. A mão direita repousava sobre o joelho, enquanto a esquerda se apoiava na grama, próximo a uma florada de tulipas roxas e amarelas. Além disso, trajava um vestido longo com avental branco e utilizava uma bolsa curiosamente suspensa ao cinto por uma corda. Parecia que também tentava encontrar sentido na essência das coisas, inspirada pelas flores e as árvores. Pena que ele não conseguia ver o seu rosto, pois ela estava de costas. Augusto quis vasculhar uma das árvores, aproximando-se das folhas longas, finas e no formato de agulhas. Ao entrar em uma dessas folhas, observou que ela se transformou em uma agulha de costura para túnicas brancas de um tecido de linho fino. O garoto notou apenas algumas agulhadas feitas na vestimenta por uma mulher egípcia ao ar livre. Ela tinha os olhos bem delineados de preto. Usava joias, colares e brincos, e trajava um vestido branco de alças confortáveis, que ia dos ombros expostos até os tornozelos dos seus pés descalços. Ele observou ao redor da cabeleira trançada
da moça de pele lisa e morena vários pingentes feitos de prata. Eles adornavam o cabelo na altura dos ombros, de maneira organizada, e pareciam prender com firmeza as tranças. Sentindo-se atraído por eles e desejando continuar a investigação, entrou naquele artigo decorativo. Ficou fascinado ao perceber que seu telescópio visualizava com exatidão um círculo pequenino dentro daquela peça metálica escura. Não eram as manchas aleatórias nos discos planetários, nem variações nas tonalidades, mas sim um formato circular, que se desdobrava na ordem de 13 magnitudes. Assim que Augusto mudou o foco, visualizou esse ciclo dentro de outros, formando uma espiral na parede de uma caverna. Sua ferramenta de longo alcance só conseguia registrar essa parede, que apresentava outras imagens. Em seguida, ele viu mãos femininas e sujas, tateando naquele pequeno espaço sobre desenhos de espectros humanos que se dirigiam na direção do espiral suspenso no ar. Ao redor das sinuosidades, havia vários pontinhos e um outro círculo pronunciado ao lado direito delas. A propósito, ele começou a se incomodar com seu telescópio, que, tal como os espirais, parecia conduzi-lo apenas ao infinito. Nesse momento, a mulher com cabelos ásperos, embaraçados, encostou de maneira delicada a lateral do seu rosto, sujo, desgastado e grosseiro, sobre a imagem circular. O rapaz pensou que ela estava escutando algo dentro do ponto branco, mas chamava a atenção de um grupo, que ele só conseguia visualizar sombras parecidas com os fantasmas que se repetiam nas paredes. Dentro da imagem admirada pelos residentes da caverna, alguns chegou a uma circunferência branca, dentro de uma escuridão absoluta. Esta diminuía a intensidade do brilho daquela, produzindo no rapaz um misto de admiração e agonia, à proporção que o alvo, ponto, se deixava ser apagado. Só preciso de mais um pouco para concluir a minha pesquisa. Sentia-se mais perto de alguma revelação. Nesse instante, Augusto, que ignorou as imperfeições detectadas na sua pesquisa, entrou no pontinho e, por conseguinte, se acomodou na estrela, que implodia para ambos se acomodarem no centro de alguma galáxia. Finalmente perdia-se na vacuidade do espaço e tempo.